Estamos de volta com bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. E o Cruzeiro joga na quinta-feira pela Libertadores e busca manter o tabu contra a Universidade de Chile. Até agora foram 4 confrontos e o Cruzeiro venceu todos. Guilherme, já é um otimismo que o Cruzeiro pode levar aí na bagagem para o Chile, essa situação de nunca ter perdido para o time lá? É mais um peso, na minha opinião, apesar de que o número não entra em campo, né? Mas o Cruzeiro tem aí, como eu disse no primeiro bloco, uma responsabilidade muito grande de fazer o resultado, de vencer para continuar na luta e na briga para se classificar aí nesse grupo 5 da Libertadores. Uma derrota, além do Cruzeiro quebrar essa escrita super positiva, deixa o clube numa situação complicadíssima no grupo que tem ainda o Racing, o próprio Universidade do Chile, tem o Cruzeiro. Tem, qual que é o outro que eu esqueci do grupo do Cruzeiro? Tem o próprio Vasco, tô até... Vou te ajudar a relembrar? Vamos colocar aqui. O Cruzeiro empatou com o Vasco. Vamos classificação, como é que tá o grupo do Cruzeiro pra gente poder fazer uma análise melhor aí. Coloca na tela pra gente aí. É isso aí, ó. Já tá na tela aí, ó. O Racing é o líder, né? E vai enfrentar o Vasco nessa rodada. O Cruzeiro pega a Universidade do Chile. Na verdade, os 2 primeiros colocados jogam dentro de casa agora. Sim. É uma rodada muito perigosa para Vasco e Cruzeiro, né? Se eles vencerem os 2 primeiros, eles abrem uma grande vantagem. Eles abrem 6 pontos, faltando 9 pontos a serem disputados. Então, fica muito perigoso. Ontem eu estava numa resenha com o doutor Maurílio Costa, aliás, um abraço para ele. Ele falou, não, se o Cruzeiro perder, o mundo não acaba. Eu falei, o mundo não, mas a Libertadores fica muito perto de acabar para o Cruzeiro. O Cruzeiro vai ter que ser perfeito no retorno da primeira fase. Joga todas aqui no Brasil, 2 jogos em Belo Horizonte e o fora de casa é no Rio de Janeiro, mas ainda assim, além de ser perfeito, ele vai ter que torcer por tropeço de adversário. Isso é muito complicado. Vamos colocar os próximos jogos, então, o caminho do Cruzeiro aí, pra gente poder ver em cima disso aí que você está falando, Panzi. Ó, o Cruzeiro joga, então, amanhã contra a Universidade do Chile, depois ele volta e enfrenta aqui a Universidade do Chile, depois sai para pegar o Vasco e fecha aqui contra o Racing. Eu acho que se a gente for analisar, pelo menos nesse caminho aí, menos mal que os 2 times que ele saiu vai enfrentar em casa, porque aí contra o Vasco pode ser aquela situação de ser um jogo entre brasileiros. É muito importante que ele some ponto nesse jogo. Eu disse ponto porque pode ser 1. Claro que se ele somar os 3 é o ideal, não precisa nem falar, mas um empate lá já é muito importante para o Cruzeiro. Mas por que a vitória é de extrema importância? Porque a Universidade do Chile... Não, lógico, porque a Universidade do Chile tem 4 pontos. O Cruzeiro igualaria hoje o clube que é o 2º colocado no grupo. E tem um detalhe, um levantamento bem interessante do site Futidados, que fez uma conta que um time com 10 pontos na fase de classificatória da Libertadores pode ser que fique fora, né, da fase da sequência. E com 13 pontos é garantido de o time se classificar. Então o Cruzeiro tem que trabalhar aí pelo menos com esse número, porque... ele já tem 1 ponto, vencendo esse jogo contra a Laú, Elire e A4, e tem mais 2 jogos para fazer em casa, contra a própria Laú e contra o Racing. Não, mas aí, pelo seu cálculo, ele tem que ganhar todos os jogos. Na verdade, assim, a nota de corte normalmente dos grupos da Libertadores, ela fica entre 10 e 11 pontos. Normalmente o 2º colocado tem ou 10 ou 11. É claro que você pode até se classificar com 9, como já aconteceu, e você pode ser eliminado com 10. Com 7 no ano que ele foi campeão. Exatamente. Então, assim, existem algumas coisas variáveis, que surpreendem. Né? Mas, considerando que o Cruzeiro tem 1 ponto, faltam 4 jogos, o máximo que ele vai poder chegar é 13, então a margem de erro do Cruzeiro ficou muito pequena. Então, se perde um jogo, por exemplo, desse de quinta-feira, ele não pode mais perder ponto na Libertadores. Então, é um jogo muito importante, um jogo muito difícil. A Universidade do Chile teve um fim de semana complicado, perdeu o Clássico, perdeu a liderança do campeonato chileno. Então, o Cruzeiro precisa se aproveitar disso para tentar voltar a vencer e voltar a jogar bem. O Bolseju já disse que pensa até em sair da Universidade de Chile depois da confusão. Ele brigou lá com o Maurício Pinilla. O Pinilla é aquele chileno que chutou a bola na travessão na Copa do Mundo, Brasil e Chile. Muitos devem lembrar. Tem até uma tatuagem do Mineirão na pele, lembrando aquele lance. E aí a Universidade do Chile não está no melhor clima, talvez o Cruzeiro possa se aproveitar disso e é hora de vencer, como a gente disse aqui, para não passar mais apertado ainda na Libertadores. Mas é um time que tem muitos jogadores experientes que passaram aí ainda na seleção chilena, né? O Herrera, um ótimo goleiro. Enfim, acho que se a gente for olhar essa situação de que pode ter acontecido mal entendido lá,
Mas jogadores experientes como esse vão dar a volta por cima, pode criar até uma motivação a mais para poder, de repente, já dar uma distanciada aí. O Herrera é um ótimo frangueiro, né? Você falou errado, né? Você acha que é tão ruim assim? Goleiro baixo, o único bom que tinha chama-se Jorge Campos. Eu acho que a pressão, ela com o Mazzaropi também, não era um goleiro alto do Grêmio, é bom goleiro. Mas a pressão acontece, tá para os dois lados. Tá para a Universidade de Chile, por tudo isso que o Gris falou, que o Guilherme falou da confusão, da derrota no Clássico. Mas o Cruzeiro vai enfrentar um estádio cheio, a pressão por conta da tabela de classificação, que o Cruzeiro está lá atrás, precisa do resultado positivo, precisa de uma vitória. Eu falei a questão sobre o empate, porque o Cruzeiro, trazendo o empate do Chile, ele vai a 2 pontos, a Universidade de Chile vai a 5, e o Cruzeiro vencendo aqui, ele vai a 5 e empata com a Universidade de Chile. É claro que a vitória é sempre melhor, mas o Cruzeiro não pode perder o jogo. Perder o jogo, o cenário fica muito ruim, principalmente se o Racing bater o Vasco da Gama no jogo lá na Argentina. Aí a coisa complica. Então, antes de chamar a Ana Cláudia para participar com a gente, eu tenho uma dica para você que se preocupa em melhorar a sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. No CROT, os profissionais são qualificados e comprometidos com a assistência no atendimento de forma humanizada. Tem uma equipe de especialistas nas áreas de fisioterapia e pilates. Atende aos convênios Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia. Telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. Então vamos colocar a Ana Cláudia e o pessoal de casa para participar do bate-papo com a gente, Ana. Vamos lá enviar mais abraços para quem está participando com a gente pelo Facebook e também pelo WhatsApp. Abraço para Leandro Barbosa de Igarapé, o Laerte de Boston, que sempre nos acompanha de lá, a Dilson do bairro Dom Bosco, Daniel do Santa Mônica e Vitor do bairro Lindéia. Agora o Jorge do Mangabeiras quer saber de você, viu, Vinícius? Se você não acha que o Cruzeiro está com um esquema tático muito previsível. Jorge, eu até concordo, né? Ontem eu falei muito a respeito de ontem à noite lá na 98, o Breno, do que o torcedor do Cruzeiro espera do Mano. O torcedor do Cruzeiro espera um time do Mano que ele não vai ver com o Mano. Eu pelo menos não acredito. Acho que tem faltado um pouquinho de honestidade na relação do Mano com a torcida do Cruzeiro, de ser um pouco mais claro do que ele pretende fazer com esse time. Porque o torcedor do Cruzeiro, por exemplo, que foi ao Mineirão no fim de semana e viu o Grêmio dar um baile de bola no Cruzeiro, ele gostaria de ver o Cruzeiro jogando daquela maneira. Mas eu, sinceramente, não acredito que vai ver. Mano tem um estilo de jogo muito bem definido, uma forma de jogar que ele acredita. Não acho que está certo ou que existe certo ou errado. Existem várias maneiras de jogar futebol. A maneira do Mano é uma delas. Mas o torcedor está esperando um time que eu, sinceramente, não acredito que ele vai ver. Você não acha que a culpa é do Mano? Você lembra da entrevista coletiva dele no início do ano? Quando perguntar, o time do Cruzeiro, ano passado, era um time que jogava muito reativo, esperava o adversário. O Mano falou, não, agora eu tenho peças que eu posso fazer o Cruzeiro propor mais o jogo. Ele falou isso. Mas naquele momento ele tinha, hoje ele não tem mais. Claro que tem. Quem que ele perdeu? Se você pensar, ele perdeu o Fred, ele não conta ainda com o David, que ele trouxe para... O próprio David nem tinha nessa época ainda. Eu não estou tirando a culpa das costas do Mano, que eu acredito ele que ele vendeu tem uma ideia assim. Que ele não está conseguindo Justamente, esse é o problema dele. Mas ele também não tem os atletas que ele imaginou que poderia ter. O próprio Bruno Silva chegou com uma concepção de jogador que ele não é. Talvez seria uma das peças que o Mano poderia pensar para o meio campo. O Bruno Silva se destacou jogando em qual posição? Ele não era um volante de marcação, ele era o Rafinha, por exemplo, do Cruzeiro. Por que no Cruzeiro ele não joga ali? Aí a gente vai perguntar isso pro Mano. Só que tem um detalhe muito específico que eu falo em relação ao Mano. Então o Mano tem culpa. Não, tem, eu não estou tirando a culpa dele. Eu acho que ele é culpado, sim. Ele jogava no Cruzeiro em 2015 com um volante de mais força de marcação, que era o Williams. Jogava Cabral, Williams e Henrique. Hoje ele tem Cabral e Henrique no meio campo e não tem essa peça de marcação que ele tinha como Williams. Mas ele tem esse jogador no elenco, que é o Romero. Aí muita gente fala, mas o Romero não tem estatura para brigar pela bola no meio campo. O Williams tinha? Não, ele se mas o Williams, na verdade, naquele time de 2015 era um meia pela direita. Ele jogava aberto. Sim, mas ele tinha mais poder de marcação, roubava muita bola. E quem faz isso no elenco hoje do Cruzeiro é o Romero, mas o Romero não é titular. E se o Mano quer uma nova forma do Cruzeiro jogar, talvez ele pode tentar repetir esse time que o Cruzeiro tinha em 2015, porque o Romero também pode jogar aberto. Ele não joga de lateral, ele tem boa saída de bola, ele tem boa recuperação de bola, ele tem um passe também que não é ruim, mas aí ele tem que mexer em alguém.
né? Pois é, essa é a pergunta que fica da torcida do Cruzeiro, porque é um jogo fora de casa, um jogo importante, que, claro, o Cruzeiro tem que ter um domínio de bola, porque se ficar correndo atrás vai ser complicado. O Romero está liberado. O Romero vai viajar não, com mas eu o digo, grupo. o Romero ele tá fazendo um treinamento à parte, recuperando a parte física, ele teve uma lesão muscular, Não vai ele jogar. treinou, ele não vai ser mas titular, mas mas hoje- ele pode hoje de manhã ele viajar com treinou. o grupo. Ele pode viajar com o grupo. Ele foi a campo, né? Assim como o David também foi, o Ezequiel também foi, que não é titular, mas estava com problema físico. E aí o Mano fechou o treino. Então não dá para saber quem é que vai Gente, jogar. O David, quantos jogos ele tem no ano? Nenhum. Nenhum. Ele não vai ser o titular. Romero treinou quantas vezes essa semana? Hoje ele foi pro campo. A hoje gente ele foi não está pro campo. falando nem do Cristiano Ronaldo, nem do Messi. Eles Claro. não vão jogar. Não Eles não vão vão jogar. Eu tô dizendo... O jogo é de risco. Eu tô fazendo Botar para jogar o cara que não está jogando? futuro pro Mano mudar o time do Não, pro Cruzeiro. futuro, Pois é, O mas para prognóstico esse jogo futuro. de quinta-feira, então, Eles não vão jogar. o que talvez ele mude seja O Rafinha tá a aí, forma de que se ele jogar, pode- né? Eu acho que ele pode usar o Rafinha. O Rafinha. É uma alternativa. Eu acho que ele pode começar com o Sassá. Ele precisa começar Eu com o também Sassá. acho que tinha que começar com o Por Sassá. mais que o Sassá ainda Passou não da esteja hora. 100% fisicamente. E eu não vou ficar surpreso se ele começar com o Mancoejo. No lugar do Cabral? No lugar do Cabral. Aí já é uma mudança considerável para o time do Cruzeiro, porque ganha mais mobilidade, ganha mais saída de jogo, tá precisando de vencer, né? Eu vejo o meio-campo do Cruzeiro precisando de uma mudança para ontem, porque esse meio-campo que o Mano tem escalado não está fazendo o time jogar. O Grêmio engoliu o Cruzeiro porque teve um time não só compacto, mas com jogadores de meio-campo que buscava jogada. O Cruzeiro ficou igual uma barata tonta e se envolveu no jogo do Grêmio. O Arrascaeta não jogou muito bem, tá certo que o Thiago Neves não jogou muito bem, e é por isso que eu vejo o Mano Menezes com uma necessidade aí latente de fazer uma alteração no meio-campo e até na lateral esquerda, talvez, porque até pelas críticas que vem recebendo o Egídio, não está jogando muito bem também, para tentar criar um fato novo e ver se esse time engrena. Nós vamos falar mais sobre o Cruzeiro aí no último bloco, mas agora tenho mais um recado para você que se preocupa com seu corpo. Se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra as melhores marcas de suplementos alimentares nacionais e importados. Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Lá eles dividem tudo em até 6 vezes. Visite uma das lojas. Telefones e endereços na tela para você. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos ainda falando tudo sobre Atlético e Cruzeiro. Não sai daí.